Graça e paz, galera. Bom, o vídeo de hoje é um pouco mais simples, né? Enfim, entramos em período de férias e mesmo assim nós não deixaremos de gravar os vídeos, né? Passamos por alguns momentos difíceis, questão de agenda, mas eu creio que, para a glória de Deus, agora vai dar certo. Bom, o tema de hoje, ele é um tema que eu acho bastante pertinente a gente conversar sobre isso, eu falar para vocês sobre isso, porque é uma coisa que às vezes a gente nota que está acontecendo no nosso meio e debaixo dos nossos narizes. Coisas que nós não podemos deixar de falar, né? E assim, para não matar vocês de curiosidade, o tema é legalismo. Bem, legalismo a gente pode falar de várias formas, né? Mas uma das principais é que esse legalismo, ele representa um conjunto de normas, costumes, morais e éticos que nos prendem, de uma certa forma, a usos e costumes. Bem resumidamente. E a palavra que eu trago para vocês se encontra em Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, dos versos 6 a 12. Vamos lá, vamos ler com atenção. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele, também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Bem, eu podia acabar a palavra no versículo 8, né? Mas somente esses dois versículos já refutam a ideia de que nós temos que viver em legalismo. Ora bolas. Mas a gente tem que ter um conjunto moral, civil, para que as coisas fluam. Bem, eu meio que discordo disso. A gente tem que ter lei, com certeza. Mas a gente não se deve prender a ela. Nós não devemos excluir o sacrifício de Jesus Cristo. As coisas são muito maiores do que isso. A partir do momento que a pessoa ela crê em Jesus Cristo, as coisas antigas já passaram. Tudo se faz novo, né? E Paulo começa falando sobre isso, já atentando a gente. Permaneçam firmes, assim como vocês receberam no Senhor. Assim como vocês o receberam. Firmeza nas Escrituras, né? A gente pode falar que perece por não saber as Escrituras. Tá certo, muito certo. Porque o que a gente vê aí de cristão caindo em costumes errados, caindo em filosofias humanas que entram dentro da igreja, não dá para contar no gibi, não dá para contar nos dedos. Infelizmente. Infelizmente nós caímos em discussões que são muito mais periféricas do que centrais. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós caímos em discussões, por exemplo, pode usar isso, pode usar aquilo, é pecado fazer isso, é pecado fazer aquilo? Bem, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Ora bolas, se quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus, então, se você não faz alguma coisa que não está sendo para a glória de Deus, por mais que pareça certo, vai estar errado. Então, é essa a ideia de pecado que tem que existir em nós. Não uma ideia de que se eu pecar, eu vou ser queimado na... Não, nada disso. A questão é, estamos agradando a Deus do jeito que nós vivemos? Ora, se nós já vivemos o perdão de Jesus Cristo, obtido através da cruz, por que a gente não pensa que as coisas antigas já passaram? Por que a gente não tenta viver de uma maneira
nova, renovada. Afinal, as coisas são novas a partir daqui. E é por isso que eu não parei no versículo 8. Porque no versículo 9 ele diz bem assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, Cristo é perfeito, é santo. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Eu digo que Paulo não é complicado nessa parte. Ele fala simplesmente a consequência de estarmos ligados com Jesus Cristo. Ou seja, termos contato direto com o Pai. Termos contato direto com o Pai através do Filho. E por isso tornarmos-nos santos. Ou seja, regenerados. Nele também vocês foram circuncidados. Ou seja, purificados. Não como circuncisão feita por mãos humanas, porque isso não seria suficiente. Mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Ou seja, através do sacrifício de Jesus Cristo, fomos purificados, regenerados, tornados santos, e aí a partir daí, sim, viver coisas novas, deixar as filosofias humanas de lado. É muito legal a gente estudar na filosofia questões como a moral, a ética, mas a gente tem que entender que a nossa fé é muito maior do que isso. Por mais que as pessoas venham argumentar, por mais que na sua faculdade as pessoas venham colocar o que está aqui em prova, mas entenda que tudo que te colocarem em prova, você vai conseguir refutar. Por quê? Porque aqui é a verdade. Porque aqui está as palavras de vida eterna que o próprio Deus deixou para nós. O plano de salvação dele. Leia a Bíblia com um entendimento maior do que aquele que o seu pastor fala, ou aquele que é dado para você, ou até mesmo o que eu estou falando aqui agora no vídeo. Busque, se interesse e ao mesmo tempo questione, mas entenda que o questionamento não é uma coisa negativa. O questionamento ele é uma coisa positiva a partir do momento em que você não blasfema contra o Espírito Santo, a partir do momento em que você coloca as coisas à prova e você entende que aquilo é a verdade. Entende que isso aqui é verdadeiro, né? Porque olha só, isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. O batismo ele não é somente um banho. Entenda que o batismo é morrer para o mundo e nascer para Cristo, né? Muita gente aceita Jesus, fica anos e anos sem professar a sua fé. Por quê? Porque o batismo é a profissão, é professar a sua fé publicamente. É dizer ao mundo e aos céus, debaixo da terra, perante testemunhas, que você crê em Jesus Cristo e crê que Ele é o único Senhor e Salvador da sua vida. Ou seja, é tão simples se desprender dos legalismos, é tão simples se desprender dos costumes, das regras, das coisas impostas, e entender que a graça de Deus ela é superior a tudo isso. Entender que a graça dele é que nos justifica, que nós somos salvos a partir da fé, e não por aquilo que a gente faz, não por obras, não por merecimento próprio. Graças a Deus, nós podemos dizer que Ele morreu por nós. Graças ao cristianismo, que é o quê? Que é Cristo vir até nós com um relacionamento. Não é nós irmos a Ele. Isso é impossível. Nós somos pecadores, nós temos que admitir nossa condição. Mas ao mesmo tempo, admitir nossa condição, firmados na palavra, tendo a convicção de que somos regenerados por Cristo, pelo sacrifício dele, e professando a nossa fé publicamente, aí sim há um sentimento de liberdade de questões legais que não são tão legais assim. Essa é a palavra de hoje. E eu espero que vocês entendam que questionar as questões legais não é ir contra a lei, mas é ir em favor da graça. Graça e paz, amigos. Então é isso. Foi essa palavra que eu tive para vocês hoje. Espero que vocês sejam edificados e curtam, compartilhem, deem aquela força. É muito importante, incentiva a gente a continuar gravando e incentiva também a questões, perguntem.
né? Tanto eu como o Carlos estamos disponíveis no Facebook, e-mail, no próprio canal. Deixem aí os comentários, nós vamos ler com carinho um por um, e qualquer dúvida mesmo, qualquer coisa que você queira falar, desabafar, a gente está aqui para isso, para quebrar barreiras, né? E para romper questões legais. Nós estamos aqui para usufruir da graça de Deus e o conhecimento que nos é dado de graça, deliberadamente, se assim o pedirmos. Então, curte e compartilhe o vídeo aí, deixe seu like, que isso ajuda bastante o canal, ajuda bastante mesmo, e sejam abençoados em nome de Jesus.